Doc, beleza? Hoje a gente vai ver então meningite no módulo de infectologia. Eu sou a Bárbara Schwab e esse então aqui é o nosso sumário do que a gente vai ver. Vamos ver a definição, a fisiopatologia, o quadro clínico, o diagnóstico e o tratamento. Como sempre, uma perguntinha, então no início, pausa a tela e tenta responder. Menina de 2 anos de idade está internada em enfermaria de pediatria por quadro de febre a esclarecer há 2 dias. O exame de hemocultura apresenta diplococos gram-negativos em identificação. A infecção por qual agente é a hipótese etiológica principal? Então, aqui a gente já percebe que não adianta pensar em suspeita de meningite, né, Doc? Tem que pensar também no possível germe ali que está causando, e a grande dica foi que é um diplococo gram-negativo. Então, vamos lá. Definição, então, da meningite. São doenças, então, afecções que vão comprometer as leptomeninges, causando reação inflamatória das meninges e do espaço subaracnoide, que é onde fica o líquor, Doc. Então, aqui tem uma imagenzinha para você relembrar como é que funciona a anatomia do encéfalo até a caixa craniana, né? Então, a gente lembra que, ó, aqui em marronzinho é a massa encefálica. Daí, grudadinho da massa encefálica, a gente tem a meninge que se chama pia mater, que é a mais grudadinha, que acompanha todos os sulcos cerebrais. Aí, um pouquinho acima dela, tem a aracnoide. Eu acho bem curioso, assim, Doc. E aí, vendo essa imagem, me veio muito na cabeça, não sei se você fazia isso, mas eu fazia muito. Que era quando a gente era pequeno e passava cola branca, aquela cola na mão, e daí a gente pegava, assim, uma mão na outra e separava, e vinham umas teinhas, assim, entre as mãos. A pia mater e a aracnoide é exatamente isso. É como se elas estivessem grudadinhas e daí se separaram. E aí elas têm essas formaçõezinhas histológicas que conectam ali as duas, mas daí a pia mater grudada na massa encefálica e a pia mater já um pouquinho mais afastada. E aí depois da aracnoide vem a dura mater, que também é feita por 2 folhetos, que ela se separa, e aí entre esses 2 folhetos a gente tem um espaço. Aí dentro também das meninges a gente tem a drenagem, né, feita, por exemplo, pelo seio sagital, e é isso, Doc. Então, daí, em relação um pouquinho à epidemiologia, a meningite é uma doença comum, que a gente pode encontrar sem grandes eventualidades, né? Então, aqui a gente tem uma notícia que eu achei bem curiosa, que é desse ano ainda, de 2023, mortes por meningite superam o ano passado no Rio Grande do Sul, e daí a gente tem que reforçar os cuidados, né? Então, a bacteriana é um problema de saúde pública mundial, com incidência anual de 4 a 6 casos a cada 100 mil adultos, e no Brasil, segundo o Ministério da Saúde, a taxa é de 1,4 casos a cada 100 mil habitantes, com uma letalidade de cerca de 20%, que é uma mortalidade bastante alta. Então, a gente tem que cuidar para quando vê um quadro, saber identificar, né? E relembrar e viver, né, Doc? Então, essa imagem aqui ela é um pouquinho melhor ainda para a gente compreender essa anatomia, né? Então, ó, aqui em rosinha o cérebro. Aqui. Aí depois a gente tem a pia mater bem grudadinha. Entre a pia e a aracnoide, a gente tem o espaço subaracnoide. Sub, né, embaixo da aracnoide, que daí fica entre a pia mater e a aracnoide, que é aqui que circula o líquor. E daí o líquor circula, a gente tem essas granulações aracnoides, que está representado aqui. E aí logo depois em azul a gente tem essas camadas da dura mater, né? Que pode ver que elas ficam tanto encostadas na calota craniana, quanto encostadas na própria aracnoide, fazendo também um caminho ali dentro das próprias granulações. E aí, aonde que a gente tem essas infecções, a gente vai falar das meningites no geral, mas com enfoque na bacteriana, que é a mais importante, que tem um quadro clínico mais exuberante e que a gente também tem maior possibilidade de arsenal terapêutico. Então, daí aqui a gente tem um coco, né, um coco, que eu botei aqui mais ou menos aonde ele ficaria, que é no espaço subaracnoide. Aí aqui, então, os agentes etiológicos que a gente pode ter. Em relação às bactérias, as 2 principais, Neisseria meningite ou meningococo, a gente pode encontrar esse apelido para ela.
e o Streptococcus pneumoniae. O Haemophilus influenza era um super agente etiológico bem presente, só que com a vacinação agora ele caiu muito, então os dois principais que a gente tem é o Streptopneumoniae e a Neisseria meningite. Em relação à etiologia viral, enterovírus disparado, os mais importantes, e daí a gente também pode ter fungos, pode ter protozoários, pode ter até parasitas, né, eumintos ali, mas assim, o principal que a gente saber é a etiologia bacteriana e ali saber dos enterovírus também, que é bem importante, mas percebe que são vários, Doc. Ali tem até de DNA vírus, né, então adenovírus, vírus do grupo herpes, varicela, citomegalovírus. Então, qualquer, na verdade, micro-organismo que consiga atingir a corrente sanguínea, pode vir a atingir, né, a circulação licórica. E a epidemiologia, então? Primeiro de tudo que a gente tem que pensar é que o curso clínico, a evolução e a mortalidade da meningite depende de vários fatores. Depende do micro-organismo, quem que está vindo, qual que é, quanto de virulência que ele tem, quais que são os fatores que vão fazer com que ele consiga vencer a barreira hematogênica para chegar até o líquor, qual que foi o local de infecção, o sítio primário, né, onde a gente teve esse micro-organismo, como que está a imunidade do nosso hospedeiro, é uma pessoa imunocompetente, é uma pessoa imunodeprimida, né, transplantada ou convivendo com HIV, em que momento que isso aconteceu quando era uma criança, aconteceu quando era um idoso, e a efetividade da terapia, como que tá o tratamento, entrou com antimicrobiano, tá tendo resposta, não tá? Isso tudo vai fazer com que cada quadro de meningite seja um quadro particular, mas existem, de forma geral, assim, existem pontos que a gente tem que saber que vale basicamente para todos, né? Então, pontos principais da epidemiologia. O principal tipo de meningite é o tipo viral, causada pelo enterovírus, então, e principalmente ali no verão. As bacterianas estão presentes principalmente no inverno, então tem essa relação sazonal. A transmissão é por contato interpessoal, por gotículas, também secreções por nasofaringe e transmissão fecal-oral. E um período de incubação médio aí das meningites é 3 dias, né? De tu ter contato com o organismo e que aquilo começar a se manifestar. Então, as virais são primeiras, né? E as bacterianas em segundo local de etiologia. Então, em relação às meningites virais, a gente tem que os vírus, de novo, são os principais agentes etiológicos, 80% deles, né? Enterovírus. E aí o quadro clínico é mais brando que o bacteriano, e por isso também que a gente não enfoca tanto assim na meningite viral. O perfil típico do líquor na meningite viral, ela vai ser com um pouco menos de alterações do que no bacteriano. Mas a gente pode ter pleocitose, proteína, glicose, até uma pressão de abertura normal ou pouco elevada e sem micro-organismos na coloração pelo Gram. Isso é bem importante, porque na bacteriana, além de ter esses micro-organismos na coloração pelo Gram, a gente pode perceber se a gente está falando de um Gram positivo e daí quem provavelmente quer, se a gente está falando de um Gram negativo e daí a gente pensa em quem. Aí, tratamentos assintomáticos, né, Doc? A gente não vai dar um antiviral aqui, um antirretroviral para o paciente. Vai tratando analgesia, antiemético se o paciente tiver náusea. E vai. E o prognóstico é excelente, principalmente em adultos. Tem uma taxa de recuperação muito, muito boa. E aí já a meningite bacteriana, então, né? É a forma mais comum de infecção supurativa, então, do sistema nervoso central. Aí a gente tem aqui, Doc, assim, esclarecendo, tá? Essa etiologia, ela varia de uma bibliografia para outra. No Harrison diz uma coisa, no Ministério da Saúde diz outra. Mas assim, de forma geral, mundial, o principal agente é o Streptococcus pneumoniae, ok? No Brasil, o principal é o meningococo, a Neisseria meningite. Então, assim, depende dali se está fazendo uma questão, veja da onde que é a banca, qual bibliografia que a banca usa. Geralmente, a referência é o Harrison, né? Então, provavelmente, o principal que eles vão considerar a gente é o Streptopneumoniae, mas se estiver falando de um cenário Brasil, é o meningococo. E aí depois a gente também tem estrepto do grupo B, que é muito comum em crianças, porque faz parte dos micro-organismos adquiridos na hora do parto.
que daí já não estão mais tão presentes em adultos, né? A gente também tem a listéria, presente geralmente em indivíduos que têm uma imunidade mais comprometida. Então, em idoso, por exemplo, a gente pode pensar num quadro de meningite bacteriana causado pela listéria, e o Haemophilus influenza aí com uma repercussão bem menor do que ele tinha no passado. A fisiopatologia é um pouco contraintuitiva, porque a gente pode pensar assim, existem organismos que colonizam a nossa nasoorofaringe, e daí daqui eles já sobem, né, para as meninges e colonizam ali o líquor, mas na verdade não. O que acontece é que a gente tem aqui, então, uma colonização da nasofaringe, como tem no nosso fluxograma, que daí eles vão fazer uma invasão local e vão cair na corrente sanguínea. Uma vez na corrente sanguínea, é daqui, da corrente sanguínea, que eles vão ganhar circulação sistêmica, e daí sim podem romper a barreira e entrar e infectar o líquor. E daí o que acontece, Doc? Quando se chega no líquor, o líquor ele é um ambiente assim meio tensinho, ele não tem muito mecanismo de defesa, porque ele não espera que vá acontecer uma invasão ali. Então, a gente tem pouquíssimas células de defesa no líquor, imunoglobulinas também. Então, uma vez que a gente tem um micro-organismo lá dentro, ele consegue fazer uma festa. E aí, depois, sim, é lógico, chega a defesa, e isso tudo causa uma grande reação inflamatória. Então, assim, reações inflamatórias no corpo causam edema, que fica, né, com sinais flogísticos da inflamação, do eritema, do calor, do rubor, beleza. Em qualquer parte do corpo, isso acontece e, via de regra, não causa muita repercussão. Só que a gente tem que pensar, Doc, é que a nossa caixa craniana ela é um ambiente fechado. E tem ali muito pouco que pode aumentar de pressão dentro do crânio sem causar danos. Então, toda essa reação inflamatória, ela pode causar o quê? Uma hipertensão intracraniana que vai ter vários sinais neurológicos pra gente, que a gente vai pesquisar nesse paciente. E daí o que vai ter no final é um edema vasogênico, porque a gente vai tentar a todo custo resolver essa infecção, só que acaba que esse custo é causar uma hipertensão intracraniana, junto, claro, né, de todos os outros comemorativos da meningite. Então, o quadro clínico típico assim que a gente vai ter vai ser febre, cefaleia e rigidez de nuca. Essa é a tríade da meningite, né? Mas, claro, que pode abrir uma infecção fulminante, que evolui em poucas horas, e pode também ser uma infecção subaguda, que vai piorar ali ao longo de vários dias. Associado a isso, a gente pode ter queda no nível de consciência, vômitos, náuseas, fotofobia, crises convulsivas, pode ter diversos desses sintomas. Aí, a rigidez de nuca, então, né, que faz parte da nossa tríade de sintomas, é um sinal patognomônico de irritação meníngea, isso é bem importante, poucas vezes a gente fala patognomônico, né? Então, vai mostrar pra gente que tem uma irritação meníngea, e aí a gente pode ver tanto pelo sinal de Kernig quanto pelo sinal de Brudzinski, que eu vou trazer aqui uma imagem pra vocês. Então, tá aqui, ó. O sinal de Kernig, a gente vai fazer o quê? Paciente deitado, a gente vai levantar a perna, aliar com o tronco e a coxa, a gente vai fazer 90 graus e daí vai fazer uma flexão passiva do joelho, e o paciente vai sentir muita dor quando a gente faz isso. No sinal de Brudzinski, a gente mão espalmada na nuca do paciente e vai fazer pressão, deitado também, né, claro, pressão, e ele vai sentir, vai referir dor ou vai puxar as pernas, né? Puxar a perna, o joelho ou o tornozelo, vai puxar para si, além de, claro, sentir muita dor, né? Então, a gente tem que fazer esses dois sinais. Eles não têm uma sensibilidade de 100%, porque do Brudzinski, principalmente, tem muitas doenças de doença cervical, principalmente em idoso. Então, às vezes, tu vai fazer, ele já vai sentir um desconforto pela própria doença prévia e não necessariamente pelo quadro. Então, daí, em relação à hipertensão intracraniana, Doc, a gente tem que é uma complicação esperada da meningite bacteriana e ela é a principal causa de coma. Então, muitas vezes o paciente abre um quadro de febre, cefaleia e irritação meníngea e logo depois ele já entra no estado comatoso. Então, os sinais dessa hipertensão intracraniana: deteriorização ou redução do nível de consciência, papiledema, pupila dilatada ou até pouco reativa, paralisia do sexto par craniano, postura de descerebração e a presença do reflexo de Cushing, que é a tríade: bradicardia, hipertensão arterial
e respiração irregular. E aí, o que que acontece? Essa hipertensão intracraniana, muitas vezes, está associada a herniações de forma geral do sistema nervoso central, né? Aqui eu trouxe algumas imagens para vocês. A gente pode ter herniação, a herniação do cingulado, né? Subfalcino, pode ter transtentorial, pode ter a herniação do uncus, pode ter ali acima ou abaixo do cerebelo. A gente pode ter diversas dessas herniações também, que são complicações bem importantes. E aí tem uma doutrina, que é a doutrina de Monro-Kelly, na verdade, né? Que fala pra gente que o crânio é uma caixa fechada e ele tem diversos componentes que fazem a pressão dele. A gente espera ali que a pressão basal fica em torno de 15 milímetros de mercúrio, mas a gente consegue lidar com esses elementos para que alguma presença de massa ou de sangue ou alguma coisa que não deveria estar ali consiga ficar compensada. Então, nessa imagem a gente tem, né, a pressão intracraniana ela é feita pelo volume venoso que circula, pelo volume arterial, pelo próprio cérebro, né, pela própria massa encefálica e pelo líquor. Quando a gente tem uma massa ali, seja de novo, né, até, por exemplo, um tumor, que não é o caso aqui, mas aqui a gente tem, por exemplo, coleção purulenta ali no encéfalo, a gente aumenta essa drenagem de líquor e aumenta a drenagem de volume venoso e a gente consegue ali manter uma pressão satisfatória. Mas à medida que essa massa vai aumentando, a gente fica sem mecanismo porque já drenou tudo que podia do líquor e já drenou tudo que podia do volume venoso. E daí a gente tem uma curva exponencial. Quando descompensa ali a pressão, que não tem mais para onde correr e a massa continua crescendo, daí a pressão se eleva muito e de maneira bem abrupta. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Em média ali o parênquima cerebral ocupa 80%, o sangue 10% e o líquor 10%. Nesse gráficozinho não tá bem proporcional, né? Mas é basicamente isso. E daí a gente pode também, o meningococo, Doc, ele pode causar uma meningococcemia, que é um quadro extremamente grave, e a gente tem que estar de olho no paciente que chega com febre, cefaleia, e a gente não avalia, não faz um exame físico adequado, pode ser que ele esteja cheio de petequias, que são essas erupções maculopapulares difusas, que são parecidos com exantema viral, a gente pode fazer um diagnóstico diferencial, só que elas se tornam rapidamente petequias. E daí tem no tronco, nos membros inferiores, mucosa, conjuntiva, às vezes palmo plantar. E aí é um sinal já de meningococcemia, que é uma doença muito grave, evolui muito rápido, Doc, o paciente vem a óbito, assim, até 24 horas, e a gente tem que estar muito atento. Isso aqui é uma imagem de uma criança, né, com meningococcemia, e aí vai aumentando, pode chegar até a fazer necrose de membros, é um quadro bem abrupto, bem grave. Tá, e o diagnóstico de meningite, como é que a gente faz então? Estamos com suspeito, o paciente chegou com febre, chegou com cefaleia, faz hemocultura para todos. Só que a gente não vai esperar essa hemocultura ficar pronta, porque é um quadro grave, então a gente vai fazer antibiótico terapia empírica com dexametasona, que é o melhor medicamento que tem para hipertensão intracraniana. E aí o paciente dá uma melhoradinha. Aí a gente também tem que fazer o exame do líquor. Só que é importante que assim, Doc, pense que o paciente já está com uma hipertensão intracraniana. Quando a gente faz o exame do líquor, a gente faz uma pressão negativa para ali sair. Se eu já estou com minha calota explodindo e eu encontro um ambientezinho que eu tenho uma pressão negativa, para eu fazer hérnia, como a gente tinha visto na herniação, é muito rapidinho. Então, a gente faz o exame do líquor, mas faz em pacientes que não tenham história de TCE, ou são imunodeprimidos, ou têm câncer, ou estão com redução do nível de consciência, ou papiledema, ou déficit neurológico focal. Por quê? Esses pacientes são candidatos a fazer herniação. Então, neles a gente faz antes sempre um exame de imagem para ver como é que tá. E daí no líquor a gente vai encontrar classicamente leucocitose, principalmente com predomínio de polimorfo nuclear. A gente pode ter uma concentração diminuída de glicose, pode ter um aumento na concentração de proteínas e um aumento da pressão de abertura do líquor. E aí, como que a gente trata então, né, Doc? Antibiótico terapia empírica, porque a maioria dos serviços não consegue ser ágil o suficiente para a gente ter já um exame de imagem pronto, uma análise do líquor. Então, assim,
Se for bacteriana, a gente vai fazer cefalosporina de terceira geração, que pode ser cefotaxime ou ceftraxona. E aí, se tem listéria junto, se já é um idosinho, por exemplo, né, um indivíduo mais imunocomprometido, a gente associa também a ampicilina porque ela é bem específica para essa bactéria, Doc, bem importante. Quando a gente tem a presença de listéria, a ampicilina, ela é uma ótima, tem um espectro ótimo para listéria. E se é viral, a gente já falou que a gente vai fazer sintomáticos, mas se a gente está falando de herpes vírus ou citomegalovírus, a gente pode tentar colocar também, né, além da dexametasona, aciclovir ou ganciclovir. E daí, a dexametasona a gente faz também, no caso da bacteriana, cerca ali de 20 minutos antes de começar o antibiótico. Aí a profilaxia, a gente vai fazer, dependendo do germe, então, se for meningocócico, a gente vai fazer para todos os contactantes próximos ao paciente, se é feito com rifampicina, 600 mg de 12 em 12 horas por 2 dias. Se for por Haemophilus influenzae, faz só se tiver criança suscetível, ou seja, sem vacina ou menor de 4 anos, ou se tiver alguém imunocomprometido ali perto. E daí é feito também com rifampicina, só que aqui é 600 mg uma vez ao dia por 4 dias. E no próprio paciente, se ele fez o tratamento com penicilina, aí como medida epidemiológica. Aqui tem uma tabelinha comparando para você usar aí, tirar um print, em relação aos padrões de líquor que a gente pode encontrar, se a meningite é bacteriana, principalmente, né, ou viral. Então, perceba que na bacteriana ele já vai estar mais turvo, vai ter glicose diminuída, enquanto na viral vai ter glicose normal. As proteínas também vão estar aumentadas. E aqui é a resposta, então, para nossa perguntinha, né? Menina de 2 anos de idade está internada em enfermaria de pediatria por quadro de febre a esclarecer há 2 dias. O exame de hemocultura apresenta diplococos gram-negativos de identificação. A infecção por qual agente é a hipótese principal? Então, aqui, diplococos negativos, Doc, a gente está pensando em meningococo. Eles não se coram pelo gram. O pneumococo, quando a gente colore pelo gram, ele fica bem roxinho, bem pretinho, então a gente consegue ver bem melhor. Então vamos lá, qual é o agente mais comum das meningites? O enterovírus. Em paciente com suspeita de meningite tumor cerebral, faz-se exame de imagem antes da punção lombar? Com certeza, pelo risco da pressão negativa causar inerção. E paciente com suspeita de doença meningocócica, qual a conduta? Antibiótico terapia empírica na hora, porque é muito grave. Aí aqui um resuminho então da nossa aula, Doc, os principais agentes bacterianos. Aí eu coloquei aqui também os principais fungos para você ter. Lembrar então que a invasão da barreira encefálica nas meningites bacterianas são ou por acesso direto, ou por acesso por contiguidade, ou por via hematogênica, sendo que a via hematogênica é com certeza a mais importante. Claro, a gente pode ter um acesso direto, por exemplo, no TCE, né? Quando a gente já tem uma via ali pronta para a colonização da nasoorofaringe para as meninges. Lembra que a gente faz o sinal de Brudzinski e o sinal de Kerning. E é isso, Doc. Muito obrigada. Até a próxima.